Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais esta live. Hoje é dia 9 de abril de 2025. Estamos aqui para tratar da questão mais importante da nossa existência, que é a salvação das nossas almas. E acredito que se você está aqui assistindo essa live é porque, de alguma forma, você foi trazido até aqui para acompanhar esse raciocínio e também dedicar um tanto do seu tempo para buscar isso, que é a coisa mais importante da nossa vida, que é salvar a nossa alma. Para quem vem pela primeira vez, eu peço que veja o nosso vídeo do dia 3 de fevereiro de 2025, que explica detalhadamente a razão da existência deste canal. Mas assim, rapidinho, voltando ao que falamos agora no início, nós acreditamos que, aliás, nós temos uma certeza, que é essa de que nosso corpo vai desfalecer de um instante para o outro, e a partir desse momento nós não temos mais a oportunidade de escolher para onde vamos. Enquanto nós estamos nesse corpo, sim, nós podemos escolher se nós vamos seguir o caminho da salvação ou se nós vamos seguir o caminho de Satanás. É porque, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. Satanás é o dono dele. E Jesus, como ele disse também, ele não é daqui, ele é de um outro reino, né? Então, o que queremos é a vida, que Jesus significa, que é a vida eterna, que é a vida das nossas almas. Queremos ir morar no céu com ele. E para isso é necessário algum esforço que nós precisamos envidar. Então, como fazemos isso? Primeiro a gente usa como referência o Novo Testamento, já que o Novo Testamento é a referência nossa, porque a partir da vinda de Jesus, ele nos deixou todos os ensinamentos necessários para que nós encontremos o caminho, a verdade e a vida, então, que é Jesus, né? Para que a gente possa ir morar com ele no céu. Então, o Novo Testamento é a nossa referência principal. Claro que o Antigo Testamento é relevante para algumas coisas também, né? Os salmos são fantásticos, alguns ensinamentos que existem ali são fantásticos, conhecer a história da humanidade, que é em boa parte escrita de tudo o que aconteceu até aqui no Antigo Testamento, é bastante interessante, até para que a gente passe a acreditar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, é um instrumento que Deus deixou para nós, para que nós nos conhecêssemos, né, que é o que eu chamo de manual do fabricante. Eu sempre digo que ele não nos deixaria aqui órfãos, né, sem nenhuma informação, sem saber de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então a Bíblia traz toda a informação que a gente necessita. Usamos também como referência a Live da Manhã com Deus, o pastor Sandro Rocha, porque eu acredito que ele é a pessoa, o pastor que eu vi que melhor interpreta e melhor discernimento tem da palavra de Deus que eu conheci até hoje. E eu vou falar de uma passagem recente dele que você vai entender por que eu acho isso. Após essa reflexão que a gente faz sobre esse estudo que ele já nos apresenta, nosso objetivo é chegar a uma decisão, porque não adianta a gente aprender coisas e não mudar nossos comportamentos. Então, nós precisamos ter uma decisão do que nós vamos passar a fazer para que a gente realmente passe a seguir esse caminho que nos leva à salvação. Senão, a gente ouve um monte de coisa e continua na mesma, não resolve nada, né? Então, precisamos mudar efetivamente, precisamos fazer alguma coisa real para que a gente entre nesse caminho e permaneça nele. E o fazemos de segunda a sexta-feira, porque acreditamos que assim, uma vez por semana, a gente busca intimidade com Deus, com quem você realmente quer intimidade, com quem você realmente quer se aproximar. É que nem na época que a gente começa a namorar, né? A gente começa a namorar todo dia, a gente quer ver aquela pessoa, a gente quer estar junto, a gente quer estar... Assim é que temos que buscar intimidade com Deus. Se não o fizermos assim, não acontece, né? Então, segunda a sexta-feira, a gente está aqui sempre às 19 horas para fazer essa reflexão. E sábado e domingo nós estamos, mas isso não nos impede de ler a Bíblia ou acompanhar algum culto, enfim, né? Não vamos esquecer de Deus sábado e domingo só porque não tem essa live aqui.
Pelo contrário, né? Temos que continuar sempre, todos os dias, buscando a Deus. E isso se torna cada vez mais interessante, empolgante e assim agradável à medida que a gente realmente começa a compreender a palavra de Deus e à medida que a gente começa a perceber como o Espírito Santo atua na gente através de nós. Então, importante lembrar também que todos são bem-vindos, independente de credo, de raça, de peso, de altura, enfim, não importa. Importa que todos aqui são bem-vindos para acompanhar essa reflexão e, se quiserem acompanhar a decisão e fazer o que a gente decidiu, maravilha, né? Que venham sempre. Bem-vindo, Maria, tudo bom? Maria Leal, bem-vinda. Bom ter você aqui com a gente. Então o texto diz o seguinte, o de hoje é Mateus 10, de 13 a 16. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Traziam crianças para Jesus, né? Estamos falando do que ocorre com Jesus. Então traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma estará nele. E tomando-a nos seus braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Então, como fazemos todo dia, vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o entendimento e o discernimento necessários para que compreendamos a palavra de Deus. E assim possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Muito bem. Vamos ver então primeiro essa parte que diz assim: Traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Desculpa. Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, nesse trecho, vamos refletir sobre Jesus ter dito, né, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por que como uma criança, né? Como assim? Né? Receber o reino de Deus como uma criança? O que significa isso na prática, né? O que difere, então, uma criança de um adulto? Para que a gente possa entender isso, nós temos que descobrir, então, qual a diferença, né, de uma criança para um adulto. E qual é a diferença básica, senão a inocência que a criança tem? Senão a sua aceitação daquilo que é posto para ela? Senão a sua não resistência? Crianças, ainda especialmente na sua fase, né, em que não conhecem o bem e o mal, aceitam as coisas que lhes são dadas com alegria, com simplicidade, certos do amor daqueles que lhes ofertam as coisas, sejam coisas que necessitam para a sua vida, como, por exemplo, o leite materno, né? Seja as que lhes ensinam as habilidades das quais vão necessitar quando crescerem. As crianças são esponjas, né? Elas recebem as coisas, elas aceitam aquilo que é colocado a elas. Para os bem pequenininhos mesmo, né? Aqueles que ainda estão no colo da mãe, em seus primeiros anos de vida, em especial a mãe, significa vida para eles. Quando a mãe some, para eles é morte, né? A vida deles depende dela. Então, a permanência da proximidade da mãe para os nenéns, né, é tudo. Né? Sem o apoio e o amor dos pais, dificilmente a criança sobrevive. Então, ela espera ansiosamente a presença deles e tudo aquilo que eles oferecem. Não é verdade? Então, será que nós recebemos a palavra de Deus da mesma maneira que uma criança? Que elas estão abertas a aceitar, sem ficar criticando, né? Assim como nós fazemos o que lhes é oferecido com alegria e com amor. Simplesmente aceitam. Então, precisamos receber o reino de Deus como uma criança. E assim, né? Realmente
é meio complicado de colocar isso, mas assim, a gente se lembra um pouco de como a gente era criança, né? Quando vinha alguma coisa que nos ofereciam, com que alegria a gente recebia aquilo, né? Aquilo naquele momento era a coisa mais importante que tinha na nossa vida, né? Então, como uma criança deveríamos receber o reino de Deus e tudo aquilo que nos é oferecido, né? Através dele, para que a gente possa ter vida, né? Vida com V maiúsculo, vida eterna, vida no céu, junto de Jesus. Em Mateus 6:33, a gente usa esse, desculpa aí, a gente usa isso de vez em quando, né? Mas é um dos textos, assim, um dos versículos mais claros da Bíblia, né? Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas, todas as coisas serão acrescentadas. Então, o que é importante para nós mesmos, o que é relevante, buscar o reino de Deus. Por quê? Sem isso não somos ninguém. O que nós somos sem Deus? O que nós somos se não buscarmos a presença do Espírito Santo em nós todos os momentos, se nós não nos tornarmos realmente o templo do Espírito Santo, como diz a palavra. Então a pergunta é, será que nós estamos de fato buscando o reino de Deus como sendo assim a coisa mais relevante e importante de que necessitamos para a nossa vida? Ou será que achamos que isso não passa de uma bobagem? Porque para muita gente, assim, você conversa, isso é bobagem, esse negócio aí não tem nada a ver, né? Será que quando alguém nos fala sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou, que estão no Novo Testamento, colocamos lá 1000 óbices, né? Ao mesmo tempo, como se Deus não tivesse o poder de nos deixar referências necessárias para que possamos chegar ao caminho, a verdade e a vida? Porque o que eu escuto quando a gente conversa sobre isso, sobre a Bíblia, a Bíblia foi escrita por mãos humanas. Claro que foi escrita por mãos humanas. Eu queria que Deus viesse aqui, pegasse o material que existia na época, os papiros, e se escrevesse. Não, né? Claro que foi feito por mãos humanas. Inspiradas por quem? Inspiradas pelo Espírito Santo, que é capaz de todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Então, será que ele não é poderoso o suficiente para inspirar pessoas ao longo de um longo tempo, né? Porque a Bíblia teve aí do começo ao fim praticamente 1.600 anos de escritas, né? Que foram juntadas e compiladas e tudo mais tal. Será que ele não tem o poder de fazer com que essa compilação final, esse cânon final da Bíblia ficasse de tal forma que fosse a nossa referência para que a gente encontrasse esse caminho, a verdade e a vida? Claro que sim, né? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né? Todo o poder está em suas mãos, por que Ele não nos deixaria um instrumento poderoso o suficiente para nos indicar o caminho que devemos seguir? Mas tem gente que diz que não, a Bíblia é só escrita como instrumento para dominar as pessoas. Assim, a gente fala e ouve. Eu já falei também, confesso que eu já falei um monte de bobagem também em relação a isso, né? Por ignorância, por desconhecimento, né? Então, assim, eu era um imbecil em relação a essa coisa toda já. Mas, com o tempo, a ficha vai caindo, né? A minha ficha caiu definitivamente agora, uns pouco tempo atrás, com 68 anos de idade. Antes tarde do que nunca, não é verdade? Seria muito melhor que tivesse caído antes, mas não caiu antes, da maneira que deveria ter caído. Até eu tinha algumas referências e tal, mas a ficha não caiu, né? Então, mas quando a ficha cai, a gente tem que segurar a barra e ir em frente, né? Talvez por isso que Jesus já nos advertiu, como está escrito em Mateus 7, 13 a 14, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos, atenção, né? Muitos são os que entram por ela.
no caminho que conduz à perdição. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então Jesus já deixou claro assim, poucos serão os que a encontram. Eu, graças a Deus, ainda estou vivo e finalmente a ficha caiu e espero encontrá-la. Eu espero estar nesse caminho, mas tenho certeza, quase. Mas a certeza é que vou ser salvo ainda não, porque ainda não sei como será meu dia de amanhã, pretendo que ele seja correto, né? E por isso todo o esforço necessário, mas poucos há o que a encontrem. Por quê? Porque larga é a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição. As tentações que estão ao nosso redor, que nos são apresentadas todo dia, todas as horas, todo instante, são grandes, né? E poucos há os que a encontrem, certamente, primeiro porque poucos buscam esse caminho. À medida que eu converso com as pessoas, eu vejo que tem pouca gente que realmente busca esse caminho. Todo mundo está vivendo sua vida entretida com aquelas maravilhas que Satanás nos oferece todos os dias, que nos mantém entretidos com outras coisas para que a gente não busque o que é relevante, que é o caminho de Deus, né? Então, para nós que buscamos já uma infinidade de armadilhas colocadas pelo inimigo que buscam nos prender em falsos dogmas, enganos, a caminhos sedutores, que normalmente envolvem nosso ego e nosso orgulho. Normalmente é por aí que ele nos pega, né? O ego e o orgulho são os que a ambição, né, são os instrumentos que o inimigo utiliza para conosco. Crianças não têm interesse em ser nem o mais rico, nem o mais bonito, nem o mais poderoso, coisas do gênero. Crianças têm um coração puro ainda, elas estão abertas, né? Não têm ainda não foram levadas a esse caminho da condenação. É por isso que as crianças, quando falecem, vão ao céu, né? Porque elas ainda não escolheram andar com o inimigo, como todos nós, infelizmente, escolhemos, né? Fomos enredados nas suas redes desde que a gente começou a andar e a decidir e a tomar os nossos rumos. Então, a pergunta que fica é, será que nós somos capazes de buscar o reino de Deus como uma criança, né? Uma conversão que nós temos que fazer realmente nas nossas mentes, né? Começar a aceitar a palavra de Deus como verdadeira. Esse é o primeiro passo necessário, né? Nos arrepender das coisas que nós fizemos até aqui e buscar a palavra de Deus de uma forma melhor. Como eu já disse em outra live lá, né? À medida que tenho feito essas lives, claro que eu passo a observar as pessoas, né? Com este foco, óbvio, né? Não podia ser diferente. E vejo que, como sempre, a informação de Jesus de que a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que encontrem é terrivelmente verdadeira. Terrivelmente verdadeira. Mas cabe a todos nós fazermos a nossa parte, né? Buscar o reino de Deus como uma criança. Lembrando o Salmo de Davi 63, né, de Davi, versículo 1, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Então, nós deveríamos buscar Deus assim, né? Vamos ter sede de Deus como em um local onde não há água. Aí sim, né? Imagina no deserto sem água assim, a necessidade que se tem. Quanto você quer um pouco de água, assim a gente deveria estar buscando Deus todos os dias. Porque é a coisa mais importante, né? É a coisa mais importante. A gente tem que criar consciência de que esta é a coisa mais importante a ser feita na nossa vida. O resto, tudo isso aqui, eu sempre digo assim, tudo isso aqui passa de um instante para o outro, né? Nosso corpo passa, as coisas que nos cercam passam, nossos filhos passam, nossas esposas, nossos maridos, nossos pais, nossos amigos, nossos carros, nossa casa, tudo passa, né? Mas o que permanece é a nossa alma.
para quase sempre, né? Lá na segunda morte, aí já era, para quem seguir esse caminho errado. Mas se seguirmos o caminho certo, seremos eternos. Voltando ao texto, então, lá no versículo 16, ele diz assim: tomando-a em seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Então a pergunta que fica assim: o que pode gerar o milagre da bênção de Deus em nossas vidas? Veja que na palavra de Deus sempre há um agente e uma pessoa com fé, né? Pois ele é sempre uma consciência, uma consequência da nossa fé. O milagre é sempre uma consequência da nossa fé. Nós temos um agente, que pode ser, por exemplo, um pastor, e nós com fé. E estamos com um problema, a gente tem fé e sabemos que aquele pastor tem o dom da cura, a gente vai a ele e diz assim: pastor, me ajuda aí, faz uma oração para me curar. Tenho fé de que feita a sua oração eu vou ser curado. Ele vai fazer uma oração e puf, a gente é curado, né? Porque temos um agente, que é um homem de Deus, que tem o dom que Deus lhe deu para essa cura. E nós temos fé, nós acreditamos que isso possa acontecer, nós permitimos que isso aconteça em nós. Então, são sempre os dois, né? Em Marcos 5,34, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, o que foi que Jesus disse para ela? Ele disse assim: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Fé, né? Marcos 8:10-13, que apresenta a cura do criado do centurião, que disse a Jesus que a sua casa não era digna dele. Disse assim, Jesus ia à casa dele e disse: não, minha casa não é digna de ti, né? Então, mas disse que se ele dissesse só uma palavra, seu criado sararia. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E no versículo 13, que é um pouco adiante, diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então veja bem, tudo sempre é pela fé. Se nós não tivermos fé, não adianta. Então, mas como nós desenvolvemos a fé em nós? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é o que estamos fazendo aqui. Estamos desenvolvendo a nossa fé, não é verdade? Este é o nosso objetivo aqui. E temos muitas passagens assim. O milagre sempre é pela fé. Lembra do pai do filho do menino endemoniado, né? Que pôde ser liberto depois que o pai dele creu em Jesus, que nós vimos aí em umas lives anteriores, porque o problema do filho era por causa da descrença do pai. Quando o pai creu, Jesus pode libertar o filho dele. Então, a gente precisa saber que o milagre nunca vem de um objeto, de uma pessoa, enfim, né? É sempre através de Jesus, sempre através de Jesus. Podemos ser canais de cura, né? Aqueles que recebem o dom da cura de Deus, esses são os agentes que, somados àqueles que têm fé, fazem com que o milagre aconteça. De repente, por que nós não somos operadores de milagres? Por que nós não operamos milagres? Né? Poderíamos fazê-lo, não é verdade? Precisamos ter o dom, o conhecimento. E a pessoa que quer ter o milagre precisa ter fé, né? O pastor Sandro Rocha ele citou uma passagem interessante de uma coisa excepcional que aconteceu com ele. Mas que é interessante a gente saber. E por isso que eu tenho essa admiração especial por ele. Ele falou sobre 2 milagres que recebeu diretamente de Deus. Diretamente de Deus. Sem qualquer intermediário. Nós que ainda não estamos com este dom, nós precisamos do intermediário, né? A gente precisa de um pastor que ore por nós, enfim, alguma outra pessoa, normalmente para que a gente se cure. Porque nós ainda não desenvolvemos a intimidade necessária com Deus, apesar de que já deveríamos ter feito isso. Mas nós não aprendemos a fazer, nós fomos desviados desse caminho há muito tempo, então a gente ficou sempre na dependência de terceiros. Mas o nosso objetivo é chegar lá, né?
para que aconteça conosco assim como aconteceu com o pastor. Por isso que eu estou trazendo essa passagem. Aí o que aconteceu com ele? Ele estava em oração no monte e ouviu Deus falar para ele assim: eu sou o Deus que te curo. E ele tinha um problema no tornozelo, dos tendões do tornozelo, e ele tinha ido ao médico e o médico disse que ele tinha que ser operado. E dias antes na igreja ele estava orando também, estava com um problema de coração. E lá na oração da igreja ele foi curado. Ele percebeu que aquilo ali tinha acabado. E no monte, quando ele estava orando, ele ouviu Deus falar para ele assim: eu sou o Deus que te curo. E naquele segundo ele foi curado desse problema que ele tinha no tornozelo. Quando ele voltou ao médico, o médico examinou ele de novo, médico experiente, já professor de universidade, com mais idade e tudo mais. Ele disse assim: olha, eu acho que é a primeira vez que eu erro no diagnóstico. Na verdade, os exames que ele havia pedido, né, os exames que você fez, mostram que você está perfeito, você não tem nada. Aí ele agradeceu, chamou mais uma pessoa para... disse ao médico assim: repete o que você está dizendo aqui, a pessoa que está comigo. Porque ele estava curado. Então, à medida que a gente consiga desenvolver esta intimidade com Deus, Deus nos cura direto, né? Às vezes, eu no domingo, ou foi no sábado, no domingo, eu comi um camarão e de alguma forma aquilo me deu uma reação alérgica terrível. Meu corpo todo ficou vermelho, eu fiquei vermelho igual a um camarão. Eu virei o camarão. Fiquei completamente inchado, eu estava terrível. Eu deitei na minha cama e fiquei orando. Eu só pedi para ele para que minha glote permanecesse perfeita. Porque eu sei que depois de um tempo aquela alergia e tudo mais passa. O corpo reage e minha reação foi violentíssima. E eu passei a noite orando. E no outro dia eu já estava bem melhor e fiquei perfeito. Então, assim, na hora que a coisa pega mesmo, a gente apela para quem? A Deus. Não tem alternativa. Eu não apelo a remédios à medida que eu possa. Então, sempre que possível, Deus. Né? Sem intermediários preferencialmente, porque nós não precisamos de fato de intermediários. É que a gente se habituou a fazê-lo, mas a gente não precisa deles. Porque assim, da nossa boca, é o que diz a palavra lá, Tiago 3,10, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Nada de amaldiçoar as pessoas, né? Mas as bênçãos saem da nossa boca também. Então, por que a gente não usa a nossa boca para abençoar? Né? Por que a gente não usa a nossa boca para abençoar? Assim como Jesus abençoou aquelas crianças, podemos e devemos abençoar por nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos pets, as nossas plantas, o nosso carro, a nossa casa. Né? Enfim, tudo o que está ao nosso redor nós podemos abençoar. E nós deveríamos abençoar. Nós não só podemos, nós deveríamos abençoar. Aqueles que estão ouvindo essa live que tem, esse vídeo que tem filhos crianças ainda, deveriam todos os dias abençoá-los. Todos os dias. Deveriam pôr as mãos na sua cabeça, né? Dizer: meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Que a bênção do céu do Senhor Jesus Cristo desça em sua vida e te encha com seu Espírito que é santo. Que o Senhor santifique os teus olhos, que o Senhor santifique a tua boca, os teus ouvidos, a tua mente, em nome de Jesus. Pedi a Jesus: Senhor, que meu filho seja abençoado por ti, que seja luz na escuridão, Senhor, que traga paz onde estiver. Por que não? Por que não temos esse hábito? Antigamente eu lembro que a gente saía de casa,
Dizia, a bênção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Bênção, mãe. Deus te abençoe. Era um hábito que era muito bonito, hoje se perdeu. Qual é o filho que pede a bênção para a mãe e para o pai hoje em dia? Mas nós deveríamos voltar a ter este hábito de botar a mão na cabeça das nossas crianças e as abençoar. Né? Em nome de Jesus, sempre. Né? Nosso carro a gente devia abençoar. Né? Tá lá. Eu abençoo em nome de Jesus o carro. Eu repreendo o espírito do acidente, da quebra, do roubo. Por que não? Eu abençoo a minha casa, repreendo o espírito do roubo, de qualquer espírito maldito, pedindo que Jesus reine nesse lugar, que todos os que entram sejam abençoados, em nome de Jesus. Temos que nos habituar a abençoar, sempre abençoar, todas as coisas. E à medida que fazemos isso, por exemplo, pega uma plantinha, uma planta que você tem em casa, agora todo mundo tem uma planta em casa. Pega uma planta, observa como ela é normalmente e começa a abençoar essa planta. Todo dia vai lá, faz uma oração para ela. Plantinha, eu te abençoo, que teu caule seja rígido, teu raiz fique forte, que tu geres uma flor bonita. Põe em nome de Jesus, põe todo dia uma bênção sobre aquela planta e observa o que acontece com ela. São coisas que a gente fazendo, a gente vai vendo o quanto existe isso de fato. Né? O quanto Jesus opera através da gente quando pedimos. E assim a nossa fé vai aumentando. Então podemos começar com uma plantinha, podemos começar com o nosso cachorro, podemos começar, enfim. Mas temos que começar com alguma coisa. Né? Para que a gente perceba como isso acontece. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai vendo o resultado, vai dizer, uau! Esse negócio funciona. E aí a gente começa a aumentar. Né? Começamos com uma plantinha, começamos daqui a pouco com um animal, daqui a pouco começamos com nossos filhos, daqui a pouco começamos com a nossa esposa, daqui a pouco com alguém que nos pede uma oração. E assim a gente vai criando cada vez mais fé. Né? A gente passa a crer de uma forma cada vez mais consistente. Então, quais as decisões que temos que tomar? Antes de mais nada, seguindo o texto, aprender a palavra de Deus como se fôssemos crianças, né? Ouvindo com atenção, permitindo que ela penetre em nossa mente, em nosso coração, sem discutir, sem botar óbice, simplesmente deixar que ela penetre em nossa mente e nosso coração. Como crianças, como se crianças fôssemos. Um pouquinho, talvez algumas pessoas achem isso um pouco difícil, mas é uma questão de exercitar e permitir e observar os resultados. Segundo, nós devemos abençoar tudo e todos que tiverem à nossa volta. Né? Os que estiverem próximos de nós, independente de quem for. E Jesus disse isso, né? Orai pelos vossos inimigos. Porque para os amigos é fácil, né? Para aqueles que a gente ama, que nos amam, é fácil, mas orar pelos inimigos é um pouco mais difícil. Mas até a eles deveríamos. Né? Porque quando alguém nos fez o mal, olha o que deve estar dentro dele, para que, se assim, da boca sai o que abunda no coração, né? Então, se alguém falou uma besteira para a gente, coitado do que está dentro daquela pessoa. E ele plantou muito mal, ele vai colher aquilo, então por que a gente não ora por ele para que ele melhore? Então, vamos começar a abençoar todas as coisas que estiverem próximas de nós. Nem que a gente comece com uma plantinha, mas vamos começar a exercitar isso todos os dias. Fica este compromisso entre nós, ok? E à medida que você o fizer e perceber os resultados, compartilha com a gente. E vai ser bem bacana. Com certeza vamos ver milagres. Talvez pequenininhos no começo, mas eles vão ocorrer. Então, por hoje é isso. Eu peço que a mão poderosa de Deus esteja sobre nós, nos abençoando, nos dirigindo para que a cada dia a gente esteja mais alinhado nesse caminho que nos leva à vida. E que vejamos os milagres acontecerem na nossa vida. Se você gostou,
como sempre, eu peço que você deixe o teu joinha, lança uma semente compartilhando com alguém. E se você puder se inscrever no canal, é de graça. Sempre ajuda para que este vídeo, essa live seja enviada pelo YouTube para mais pessoas e mais possam ter acesso a essa busca que fazemos da salvação das nossas almas. Então, boa noite. Hoje é quarta-feira, então amanhã, quinta-feira, estaremos aqui de novo às 19 horas. Então, até lá, fique com Deus e até amanhã.